Na aula de hoje nós vamos falar sobre combinação simples. Mas, Rodolfo, o que é combinação simples? Olha aqui, escolher P, uma certa quantidade, entre N objetos, onde a ordem o quê? Não faz diferença. Isso daqui é muito importante. Então eu vou selecionar aqui, ó, uma certa quantidade entre outros ali que eu tenho, ok? Só que a ordem agora aqui não faz diferença. A gente tinha trabalhado com arranjo, onde a ordem fazia diferença, né? Quem vai ficar no primeiro lugar do pódio, no segundo lugar, no terceiro lugar, uma eleição entre presidente e vice faz diferença, né? Quem é que vai ser o presidente, quem vai ser o vice, ok? A pessoa que vai ficar ali, né? Faz diferença. Se você vai sair primeiro, vai sair segundo num sorteio, por exemplo, né? Faz diferença essa ordem. Então, isso é muito importante. Combinação, a gente não se importa com essa ordem, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Você quer formar um grupo de 3 clientes para uma pesquisa, escolhidos entre o quê? Entre 5 pessoas. Então, 3 clientes entre 5 pessoas ali ao todo, ok? Que você tem. Você vai pegar 3 clientes. Não importa se esse cliente, o primeiro cliente, o segundo cliente, o terceiro cliente, não importa. Eu quero só pegar essas 3 pessoas dentre 5 que eu tenho, ok? Então, Rodolfo, a primeira pessoa que eu escolher vai fazer diferença? Não, eu só quero montar um grupo aqui de 3 pessoas, ok? Presta atenção nisso. Vamos considerar aqui que eu tenho aqui assim, ó, é, pessoa A, pessoa B, C, D e E, ok? Vamos fazer isso aqui agora de forma bruta, né? Esquece fórmula, esquece qualquer método, né, para te facilitar. Vamos fazer isso de forma bruta. Como eu posso montar aqui esses grupos, né? Qual seriam as possibilidades que eu teria? Então vamos lá. Eu teria aqui, vou escrever aqui embaixo, e seria assim: A, B, C. Eu poderia ter A, B, D. Acompanha comigo. A, B, E, ok? Eu poderia ter A, C, D, A, C, E. Também poderia ter A, D, E, B, C, D, B, C, E, B, D, E. E por último, aqui eu teria o C, D, E. Ok? Teria todas essas possibilidades. Quantas possibilidades, Rodolfo? Juntando tudo isso, eu teria aqui um total, 1, 2, 3, 4, 5, 10 possibilidades. Ok? 10 possibilidades. Mas, Rodolfo, como que eu poderia fazer isso aqui, né, pensando um pouquinho mais, utilizando os conhecimentos que eu já tenho, né? A gente já aprendeu ali como que a gente pode pensar nisso. Então vamos lá. Eu quero 3 pessoas dentre 5. Então eu vou colocar aqui primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Para a primeira vaga da primeira pessoa, não importa, né? Mas eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda pessoa, eu tenho 4. Para a terceira pessoa, eu tenho 3. Aqui, eu vou ter aqui agora 5 vezes 4 vezes 3, 60 possibilidades. Não é, Rodolfo? Mas a gente acabou de ver que eu só teria 10 possibilidades. Como que apareceu 60 possibilidades? Tá errado, né? Não, tá errado isso. 5 vezes 4 vezes 3 para a primeira pessoa, 5. Né? Para a primeira vaga, vamos colocar ali. Para a segunda vaga, eu tenho 4 possibilidades, porque uma pessoa já ficou na primeira. Para a terceira vaga, eu tenho 3. Mas por que que deu errado? Pensa aí. 60, mas era para ter dado 10.
Vamos pegar aqui esse primeiro trio, né, que eu formei. Vamos formar aqui uma outra situação. Olha aqui comigo, o que eu poderia ter? Você concorda comigo que eu poderia ter A, B, C? Que é essa situação, né? Foi essa primeira que nós montamos. Mas eu também poderia ter A, C, B. Eu poderia ter B, A, C. Eu também poderia ter B, C, A. Eu poderia ter C, A, B. E poderia ter C, B, A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui me deu o quê? 6 outros trios? Não. Isso daqui é o mesmo trio. ABC, ACB são as mesmas pessoas, só que em ordem diferente. Mas isso não me importa. A ordem não me interessa nesse caso, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esses casos que estão se repetindo, porque não me interessa essas repetições aqui, ok? Então, deu 60, por quê, Rodolfo? Porque eu estou repetindo as mesmas pessoas dentro do mesmo trio, né? Eu estou repetindo ali a posição, mas essa posição não me importa, né? Não faz diferença dentro da combinação simples. Então, o que é 6? Você concorda comigo que 6 é a mesma coisa que 3 fatorial. Então, se eu dividir isso daqui por 3 fatorial, e o que é 3 fatorial? É 6. 60 dividido por 6, eu volto a ter o quê? O 10, que foi a primeira informação, né, que nós o quê? Encontramos. Ok? Então, 60 dividido por 3 fatorial. Vamos ver aqui um outro exemplo. Você quer formar um grupo agora de 3 clientes para uma pesquisa escolhidos entre 10. Né? Então vamos lá. 10 pessoas que eu tenho. Quero formar grupo ali de 3 clientes. Então vai ficar 3 clientes. 1, 2, 3. Para o primeiro eu tenho 10, 9, 8. Mas você concorda comigo, né? 9 vezes 8 dá 72, isso dá 720. Se eu fizer dessa forma, eu estou caindo no mesmo erro anterior, né? Que eu estou contando dentro do mesmo trio diferentes posições, mas continua sendo as mesmas pessoas, continua sendo o mesmo trio, só que em ordens aqui diferentes, mas a ordem não me importa. Eu quero só que juntar 3 pessoas. Então o que eu vou fazer? Olha lá, volta aqui. O que eu fiz? 60 dividido por 3 fatorial. Eu tinha 5 em 3. Agora eu tenho 10 em 3. É isso daí. A quantidade que você tem em cima dividido por 3 fatorial. Rodolfo, sempre isso? Sempre isso. Vamos ver aqui outra situação. Você tem 4 clientes para pegar dentro de 7 pessoas ao todo. Então você vai ter 1, 2, 3, 4. Vou ter 7, 6, 5, 4. Isso tudo aqui multiplicando, ok? Isso tudo aqui vou dividir e vou chegar, né? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 20, 840.
Mas se eu fizer assim, eu caio no erro. Já falei com vocês. O que eu vou ter que fazer? Tirar aqueles casos repetidos. 7 em 4. Então, vou fatorial de 4. Mas, Rodolfo, não tem uma fórmula para isso? Tem uma fórmula para isso. Você lembra da fórmula do arranjo? Você lembra da fórmula do arranjo? Arranjo, o que era? Arranjo importa, né? O arranjo importa a ordem, ok? O arranjo importa a ordem. A fórmula do arranjo era n em p, n fatorial, dividido por n menos p fatorial. Essa era a fórmula para o arranjo. E olha o que está acontecendo aqui. Na fórmula aqui do meu arranjo, voltei aqui na aula de arranjo, ok? Tenho aqui 5 em 3, que é o mesmo caso que eu tenho aqui, ó, na combinação 5 em 3. O que está me dando? Olha aqui o que está me dando. Eu vou selecionar essa parte aqui, ó, e vou jogar para lá. Vou copiar essa parte. 5 em 3. Vou colar aqui. Está me dando 60, que é a mesma coisa que deu aqui. Olha só, hein? Acompanha comigo. Deu 60, certo? O meu fatorial, tudo bem? 60, só que dividido por 2 fatorial. Está entrando uma coisinha a mais ali que na combinação não tem, ok? Então, a fórmula de combinação é muito semelhante à fórmula do arranjo, só que entra, né, essa parte aqui dos casos repetidos que eu tenho que eliminar. No arranjo, eu preciso, né, que tenha ali aquela parte ali para eu considerar da parte da ordem que me importa. Mas na combinação eu tenho que eliminar essa parte que não me interessa. Então, a fórmula de combinação vai ser n em p, n fatorial, dividido por n menos p, fatorial, só que vezes o p fatorial, que é a partezinha que eu estou retirando. Então, deixa eu marcar isso daqui para vocês. Assim é a fórmula de combinação. Então, vamos ver aqui como que fica. Como é que eu faria isso daqui dentro da fórmula de combinação? Então, eu teria C é igual 10, meu N, quero quantos? Quero 3. Então, N fatorial dividido. Quem é meu P? Meu P é 3, é a quantidade que eu quero retirar, ok? N fatorial, 10 menos 3 fatorial. Isso daqui vai ser 10 fatorial dividido por 3 fatorial. 10 menos 3, 7 fatorial. Olha só, 10 dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Vamos olhar aqui. Olha aqui. 10 fatorial dividido por 7 fatorial. O que entrou nessa nossa fórmula de combinação? Olha aqui o que entrou. Deixa eu marcar aqui para vocês. O 3 fatorial, que são os casos repetidos ali, né, que não me interessa. Vamos fazer o exemplo de baixo utilizando, né, essa fórmula de combinação. Então, pela fórmula eu vou ter C
7 em 4 igual, ok? 7 em 4, 7 fatorial dividido por quem? Qual é a fórmula de arranjo? 7 menos 4 fatorial. E quais são os elementos que eu quero retirar? É o meu número aqui, né? A minha quantidade, o 4 fatorial. Isso daqui vai ser 7 fatorial dividido por 4 fatorial. 7 menos 4, 3 fatorial. Vamos ver lá. Olha aqui. Vou selecionar isso para a gente jogar para lá, para a gente analisar o que ficou diferente. 7 em 4. Vamos ver. Deixa eu colar aqui. Olha aqui que semelhança. 7 fatorial sobre 3 fatorial. Isso daqui é arranjo. Isso daqui é combinação. Então, no arranjo, seria a forma mais simples, né? A ordem me interessa, então eu tenho que considerar ali todas as possibilidades. Já na combinação, a ordem não me importa. Então eu elimino, né, aqueles casos repetidos. Então entra um fator a mais, né? Entra esse camaradinho aqui, né, que é a minha quantidade que eu estou retirando. Ok? Então, essa é a diferença de uma fórmula para outra. Eu queria mostrar para vocês, não só jogar a fórmula, né, para vocês, mas eu queria que vocês entendessem essa diferença aqui, né, que entrou aqui, no caso, esse P fatorial. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre um e outro. Espero vocês na próxima aula.